Bendito seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro que por por mais que a neve, por mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Feche os seus olhos, queridos. Deixa ele te tocar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que são os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Tocou-me, Jesus tocou, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou da escuridão. Levante as suas mãos assim para Ele. Deus te trouxe aqui para te dar um momento de maior intimidade, não tenha dúvida disso, mas também de ouvir a sua voz. Ninguém pode fazer nada se Deus não falar. Se o chamado que você cumprir, você não tiver o aval de Deus, você vai estar fazendo uma obra de homens, não é uma obra de Deus. Imagina naquele grande dia você chegar: Senhor, Senhor, aqui está a minha obra, aquilo que eu executei. Vai ser maravilhoso, mas eu não mandei você fazer nada disso.
Chegou um tempo na igreja que a gente não foi chamado para agregar pessoas. Nós somos chamados para povoar os céus. Há uma tendência tão grande nesses dias. Eu sei que nós pastores mudaram aí o som. Quem mexeu no som? Cadê? Mexeu no som. Retorno aqui. Som. Tirou o retorno. Queridos, preste atenção numa coisa. O retorno sumiu aqui. Preste atenção numa coisa, queridos. Uma das coisas principais que você precisa entender é que para que Deus, aleluias, para que Deus possa fazer algo maior na sua vida, você precisa entender que Deus precisa ter todo o teu coração. Todo o teu coração. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Nós temos muito tempo aqui. Quem quiser ficar aqui no chão, fique. Mas há um texto em Miqueias capítulo 6 que diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 7. Como me apresentarei diante de Deus? Talvez esse seja o nosso maior, obrigado. Talvez esse seja o nosso maior desespero. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como ser um instrumento na qual Deus pode se encontrar com vasos úteis para que o reino possa avançar e se manifestar? Miqueias 6 diz: como eu me apresentarei? Virei a ti com holocaustos, bezerros, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros, darei até o meu primogênito pela minha transgressão. Miqueias chegou para Deus dizendo assim: Senhor, eu preciso saber qual é o meu papel em tudo isso. Tem uma semana e meia atrás nós vamos falar sobre isso aqui. Nós estamos lançando um instituto online que vai ser agora a partir de fevereiro. Nós estamos gravando várias aulas. E eu saí da minha cidade e fui até a casa do Danduque gravar uma aula que vai fazer parte do nosso instituto. E ali, quando eu estava indo, Deus falou assim: passa nessa casa, disse outra pessoa. Eu falei: quem? Na casa do Billy Graham. Aí eu fui na livraria do Billy Graham. Não sei quantos já tiveram esse privilégio de ir. Tem alguém aqui que já foi? Então acho que eu fui o único. Mas quando eu cheguei na livraria, tem a sua história. A história dele é o legado que ele deixou para toda a humanidade. Quantos conhecem Billy Graham? Quantos já ouviram falar nesse homem que morreu esse ano passado? Logo depois da escola, não sei quantos ficaram sabendo disso, nós saímos daqui no final de janeiro. No mês de fevereiro, no dia 14 de fevereiro, houve um atentado na minha cidade. Meu filho quase morreu. Quantos ouviram falar disso? A maioria. Meu filho estava exatamente naquela escola onde houve aquele tiroteio. E uma das pessoas que estavam lá era uma equipe do Billy Graham. E ele morreu logo depois. E há uma profecia de Benny Hinn que diz que quando ele morresse, um avivamento de maiores proporções ia alcançar toda a terra. Então, quando eu pisei ali, por que eu estou falando tudo isso? Quando eu pisei ali, na sua livraria, que na verdade você passa pela sua história, desde a cidade onde ele nasceu, você vai vendo a trajetória dele, ele com presidentes, ele falando para multidões de pessoas, e no final tem uma palavra de mensagem de salvação. Mas quando eu cheguei ali, eu fui impactado. E a palavra que eu tinha foi: Senhor, eu quero levar daqui a porção que está para mim. Quantos têm coragem de fazer isso? Fala: Senhor, eu quero a porção que está aqui neste lugar. Eu vou descer, eu não consigo ficar aqui em cima não. Depois eu subo. Pode descer ali. Queridos, quando eu pisei ali naquele lugar, sabe que a palavra que Deus colocou no meu coração? É aquela palavra de... É muito melhor aqui. Aquela palavra de Elias e Eliseu. Aquela palavra de uma porção dobrada. Aquela palavra de você querer andar numa porção dobrada. Aquela palavra que queima no nosso coração um desejo
da gente ficar simplesmente andando numa porção única, mas a gente quer andar em porção dobrada. Quando eu pisei ali, eu tive um contato com a atmosfera daquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos estar construindo uma atmosfera neste lugar, que você tem que chegar, o seu desespero, o seu clamor é que, Senhor, eu não posso sair daqui sem a porção dessa atmosfera deste lugar. Eu faço qualquer coisa, eu entrego qualquer coisa, mas eu quero a porção desse ministério. É isso que você tem que clamar, é isso que você tem que desesperar. Quando eu cheguei ali e vi a porção do Billy Graham, sabe o que Deus falou comigo? Que a porção dele estava disponível para todos que pedissem. A porção dele estava lá. Eu falei, Senhor, eu quero a minha porção. Eu quero a minha porção. Eu falei, eu quero essa porção para mim. Se eu fosse você, eu rasgava meu coração como Miqueias 6, versículo 7. Eu faço qualquer coisa, Jesus, mas não me deixe sair deste lugar sem a porção que é minha. Há uma porção para mim. Sabe de uma coisa interessante? E aí eu comecei a estudar. Eu estava escrevendo o nosso livro, o livro da manifestação do reino, que eu terminei. Eu estava exatamente naquele momento ali, e Deus falou uma coisa comigo, rapaz. Deus falou uma coisa comigo, Ele me disse assim, Ricardo, existe uma diferença muito grande. Abra comigo aí em Êxodo capítulo 18, versículo 14. Você vai entender o diálogo de Deus e Moisés. Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse, estai prontos ao terceiro dia. Fala comigo, estais prontos. Deus não pode fazer nada com quem não está pronto. Deus não pode dar porção para quem não está pronto. Ele não pode entregar algo que é precioso demais, que é um óleo, uma porção, para uma pessoa que não está esperando. É por isso, queridos, que a porção do Billy Graham está parada, procurando aqueles que vão se alinhar e absorver aquilo na sua própria vida. Então, a primeira coisa que a gente entende desse diálogo de Deus e Moisés é que Deus não pode fazer nada com quem não está pronto. Estás pronto, diga para o teu irmão, está pronto, esteja pronto. Meu querido, quando eu falo está pronto, é estar pronto. Não chegueis à mulher, e aconteceu no terceiro dia ao amanhecer, versículo 14, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte. Sabe, hoje a tendência é valorizar o que é exterior. Mas nós estamos aqui durante esses 13 dias, 10 dias aqui, 3 lá na conferência, para valorizar algo que ninguém vê. Eu não consigo tirar o raio-x, como é que é teu irmão? Arthur, eu não consigo, Arthur, tirar uma radiografia do seu coração, mas Deus consegue. E nós estamos aqui durante esses dias para tirar uma radiografia, o Espírito Santo, para tirar uma radiografia do seu coração e alinhar o seu coração com as porções que estão disponíveis, tá? E essas pessoas estarão prontas e Deus vai alinhar a sua vida para algo maior que Ele vai fazer. Mas você precisa entender algumas coisas que nós vamos falar aqui essa noite. Temos muito para falar. Graças a Deus você não tem que pegar metrô, você não tem que pegar avião, você chegou, tá? Preste atenção, Moisés levou o povo para fora do arraial. Você tem que sair para fora, por isso que você veio para cá. É por isso que Deus não pode se manifestar em muitos lugares, em muitas igrejas, porque as pessoas não estão prestando atenção, as pessoas não estão entendendo, cara. Não é porque Deus não está falando, é porque as pessoas não estão entendendo. Uma das características da primogenitura, nós vamos falar sobre isso, é a percepção profética. Fala comigo, percepção profética. Nós somos primogênitos, nós não estamos. Tem igrejas que não entendem, você fala, chama A, chama B, chama Jesus, e as pessoas continuam a mesma coisa. O problema é de Deus, o problema é do ministro, não o problema. Então Deus tem que tirar você para fora. E muitos pastores não querem sair para fora, muita gente não quer sair para fora, porque vai te custar alguma coisa. Só vai custar o seu tudo, custar 10 dias da sua vida, custar 13 dias da sua vida, e eu sinto muito te dizer, vai custar o resto dos seus dias.
Porque na hora que você sair da sua zona de conforto e entrar, falar: Senhor, eis-me aqui. Deus vai pegar o seu sacrifício, que é a sua vida. Você nunca mais vai ter controle da sua vida. O que Deus está fazendo aqui durante esses dias, e vai fazer, é tirar você do conforto. Eu não estou falando do seu conforto físico, do conforto de você ter o controle da sua vida. Você pode morar até numa favela, mas você tem o controle da sua vida, você fica bem. Como você pode estar num lugar, e você não saber o que vai acontecer. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aprender a sair da frente e a perder o controle para o Senhor. Que nasça uma geração aqui disposta a simplesmente perder o controle para o Senhor. E nós queremos ter a percepção profética. Queremos andar na porção dobrada, Senhor, queremos ser ministros, filhos, entendemos da filiação. E mais do que isso, Senhor, nós queremos andar numa percepção profética. Então o Senhor nos trouxe para fora da nossa vida, para fora do nosso trabalho. O Senhor nos tirou fora das nossas famílias, do nosso conforto físico também, para simplesmente poder falar conosco, algo que Ele não consegue falar onde você está. É por isso que você está aqui. Talvez esse lugar nem existisse se as igrejas tivessem a percepção profética. Talvez essa igreja não fosse necessário, como muitas vezes não é necessário um hospital se ninguém fica doente. Mas a grande verdade é que existe uma enfermidade nas nossas igrejas. E a enfermidade é a falta da percepção profética. A enfermidade que eu vejo hoje, de todas as enfermidades que eu vejo, é a dificuldade de ouvir Deus. E a dificuldade das pessoas que as igrejas têm de deixar Deus tomar o controle da igreja. Porque talvez ela vai passar um tempo sem membro, talvez ela vai passar um tempo sem dízimos, talvez ela vai passar um tempo sem crescer. Mas a pergunta está: você está disposto a fazer o que Deus quer ou o que as pessoas querem? Deus quer restaurar a percepção profética. Diga para o teu irmão: Deus quer restaurar a percepção profética. Esse é o principal motivo, pastor, que você veio aqui neste lugar. Esse é o principal motivo que Deus te trouxe aqui. Não quer dizer que minha igreja vai diminuir, não. Talvez ela até cresça, mas ela vai crescer de uma forma correta. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele saiu para fora e levou o povo do arraial ao encontro com Deus. Muitos de nós, em muitas nossas igrejas, muitos de nossos ministérios estão fazendo as igrejas e as pessoas se encontrarem com instituições e não com Deus. Então tem pessoas que perdem Deus dentro da igreja. Hoje nós vivemos uma geração de mais pessoas perdidas dentro das igrejas do que fora. Você quer fazer um evangelismo? Pregue numa igreja. E saindo a buzina, crescendo em grande maneira, Moisés falava e o povo respondia em alta voz. Queridos, a resposta de Moisés e a resposta do povo não significava que o povo estava entendendo. Existe hoje uma resposta em toda a nação brasileira da igreja, mas será que toda a nação entende o que está acontecendo? O diálogo entre Deus e Moisés gerou fundamentos. A manifestação física da glória nos conduz a resultados reais de conquista e expansão dos reinos. Preste atenção, uma coisa muito interessante: Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem como intercessores, como instrumentos de justiça na face da terra. Mas podemos claramente dizer que o intercessor é aquele que, como Miqueias, disposto a entregar o seu primogênito e a fazer orações desesperadas. Também como Moisés, que dialogava com Deus nos altos montes e ouvia em alta voz. Mas muitas vezes Deus te coloca como um instrumento de julgar instituições. O que eu quero dizer é que muitas vezes os intercessores são aqueles que trazem aqui a manifestação dos filhos, porque o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Diga para o teu irmão: você é filho de Deus.
Você é filho de Deus. Quando Jesus estava naquela cruz, ele, do seu lado foi cortado, saiu sangue e água. Da mesma forma que quando Adão foi criado, do seu lado foi cortado, foi tirado o quê? Eva. O que eu quero dizer, queridos, que uma igreja nasce das entranhas de Jesus. Quando Jesus estava naquela cruz, do seu lado foi cortado e saiu uma igreja das suas entranhas. E sobre essa igreja que eu quero falar essa noite. Um povo dentro de um povo. Um povo que tem que sair para fora para ouvir. Um povo que tem que ter a percepção profética. Um povo que muitas vezes tem que sair fora de um sistema para entender. Então Deus está mandando eu sair disso. Não, Deus não está mandando você sair de lá. Deus está mandando você voltar para lá e influenciar como manifestação dos filhos de Deus. Mas você está aqui neste lugar para receber uma porção de Deus de tal forma que quando você voltar para a sua igreja, voltar para a sua cidade, cara, você tem que fazer diferença. E sabe o que significa isso? Você faz parte de uma igreja das entranhas de Jesus. É uma igreja que tem sangue, sacrifício. Sabe o que significa isso? Sacrificar. Tem água, tem revelação. Todos os dias Deus te dá uma revelação. Fala comigo, revelação. Todos os dias você tem a essência do reino dentro de você. Preste atenção numa coisa. Quando Moisés viu os trovões e relâmpagos, e esses se manifestaram ali no Monte Sinai, aparentemente entendemos que Deus estava se manifestando e se demonstrando ao povo, não é verdade? Mas se prestarmos uma atenção um pouco mais de perto, nós entendemos que a manifestação que aconteceu num outro monte, lá na cruz, foi mais forte que a manifestação dos relâmpagos e trovões. Às vezes as manifestações mudam, mas o que importa é a essência. Deus está procurando um povo que consegue perceber a essência do reino. Deus está procurando pessoas aqui que vão se alinhar com Deus. Deus está procurando pessoas aqui que mais do que nunca vão fazer parte dessa igreja, essa igreja do silêncio. Porque o monte da cruz é um monte do silêncio, enquanto o monte dos trovões é um monte do barulho. O silêncio, o impacto do silêncio da cruz é onde eu quero chegar. O impacto do silêncio da cruz quebrou mais os corações que os trovões e relâmpagos que o outro monte. O que quebra mais os corações? Participar de tantos eventos ou o silêncio onde Deus toca teu coração? Deus está procurando pessoas que entendam a percepção profética. Preste atenção numa coisa, queridos. O padrão do amor dos céus é inalcançável. Somente sentiremos os efeitos deste poder mais impactante e transformador que os trovões e relâmpagos dos nossos olhos espirituais forem abertos. Preste atenção no que eu vou te falar agora. O reino de amor, o reino de Deus precisa se estender de uma pessoa a outra. O reino que foi gerado em mim tem que continuar numa outra pessoa. Ser simples é a essência do ambiente e da atmosfera do reino. Somos definidos por tudo que a eternidade diz que somos. Nossas personalidades são definidas e cravadas na cruz. O que eu quero dizer com isso? Que Deus quer criar pessoas que têm percepções de ambientes espirituais. Deus quer criar e gerar dentro do seu coração, da sua vida, não apenas pessoas que têm percepções, mas pessoas que criam esses ambientes. É para isso que você veio aqui. Para você criar os ambientes. Se o ambiente não existe, você cria ele. Agora você tem que entender que Deus se importa muitas vezes mais com o silêncio da cruz, daquele monte, que os trovões e relâmpagos, que os homens se impressionam. O que impressiona os homens não se impressiona a Deus. É aí que nós chegamos, e é aí que eu quero falar com você essa noite sobre o que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz: porque eu anuncio o evangelho. Paulo está dizendo: não tenho que me gloriar, pois me imponho esta obrigação. Ele diz assim: não sabeis que aqueles que correm o estádio, na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcancei. Você está aqui essa noite, você está aqui durante esses dias, preste atenção,
para você ter uma percepção, anote aí no seu caderno, para você ter uma percepção da corrida que Deus vai propor para você. Quando nós nos tornamos filhos, a nossa percepção espiritual ela muda, nós vamos andar numa unção dobrada, tá? Aquilo que os homens dizem que é trovões e relâmpagos, talvez não te impressionem tanto quanto o silêncio de uma voz de Deus. E o que Deus quer fazer aqui é gerar dentro do seu coração, é o quê? Uma percepção da corrida que Ele vai propor para você. E essa corrida tem início, tem meio e tem fim. E o que importa é como você termina, não como você começa a corrida. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Tem pessoas que correm no início da corrida, mas elas simplesmente perdem o chão. O foco principal, eu quero então vocês entenderam. Nós estamos aqui durante esses dias para termos uma perspectiva, tanto como nação, mas principalmente individual. Qual é a corrida do meu irmão João Vitor? Qual é a sua corrida? Você vai sair daqui durante esses dias, Deus vai mexer com você de tal forma que Deus vai mostrar para você a corrida que Ele tem para você. Tá bom? E quando você entender a corrida, você vai começar a trabalhar o quê? O preparo atlético espiritual para essa corrida. O foco principal dessa corrida é habitarmos com Ele, pois o nosso estilo de vida definirá quem nós somos nele. Todos entenderam? Às vezes estamos tão ocupados nas nossas próprias corridas, que sugam o nosso tempo e os propósitos, e não conseguimos entender a plenitude e os detalhes da corrida que Deus propõe para nós. Então nós chegamos num ponto. Qual é o ponto? Somos filhos. Filhos têm percepção profética. Todos entenderam? Filhos têm percepção profética. Segundo, nós queremos andar numa unção dobrada. Terceiro lugar, nós podemos ficar impressionados com os relâmpagos e trovões, como podemos ser tocados e quebrar os nossos corações mais com o silêncio de Deus falando conosco. Todos entenderam isso? Agora nós vamos entender o que? Corrida. Você vai entender que Deus te trouxe aqui para você tirar você do seu lugar, da sua corrida pessoal, para Deus falar com você a sua própria corrida. É por isso que Deus tirou você da sua cidade, porque você está tão ocupado com a sua própria corrida, que você não consegue entender a corrida de Deus. E hoje, me desculpem, as organizações, não digo todas, mas muitas das nossas organizações eclesiásticas estão tão ocupadas com as suas próprias corridas, que não deixam Deus falar a corrida dele para ela. Porque a igreja não é uma instituição, é um organismo vivo. A igreja não é uma estrutura de paredes e organizacional. A igreja é um organismo vivo, de pessoas que têm corridas, e essas corridas, elas se unem com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, para o mesmo lugar. É uma maratona indo para o mesmo lugar. É por isso que nós não entendemos, queridos, porque a igreja é a separação de igrejas, de nomes, é simplesmente os propósitos para a corrida e o alvo que cada uma está tendo em Deus. Se você entender isso, você vai entender um pouco melhor as identidades. Peça a Deus hoje, levante a tua mão direita. Peça a Deus hoje uma revelação da corrida que Deus vai propor para você. Peça a Deus, porque o nosso chamado está ligado com a nossa paixão. Deus te trouxe aqui para você ter uma revelação. A diferença de informação e revelação. Você pode ter muitas informações, mas a revelação é o que vai mexer com você. Tá? Então Deus vai mostrar para você essa sua corrida que Ele vai propor. E a primeira dica que eu tenho para colocar, e anote aí no seu caderno, na sua anotação: nosso chamado está ligado com a nossa paixão. Na nossa paixão. Existem muitos que se anulam e são omissos em descobrir os seus propósitos, e decidem viver à sombra da unção do outro.
É como se você fosse um assistente de uma corrida, mas você não corre a sua corrida. Então Deus está nos chamando para algo muito maior, queridos. Não para você viver a corrida do outro, mas você viver a sua própria corrida. O apóstolo Paulo declara o seu temor de ficar desqualificado. É sobre isso que nós vamos falar. Na verdade, ele declara a sua dependência do Senhor e o seu desejo de manter o fogo continuamente aceso no altar. Então, além de Deus mostrar para você a sua corrida, que vai acontecer, você ainda tem uma outra obrigação de manter o fogo aceso até o final. Não adianta você descobrir a sua corrida, começar a caminhar, em determinado momento você perdeu o foco, ou perdeu a diretriz. A gente fica tão preocupado com as estratégicas que perdemos a paixão, perdemos o fogo. A gente fica tão preocupado de alcançar grandes coisas, e Deus fala, mas você perdeu o fogo, você perdeu o primeiro amor. Então você tem duas obrigações: manter na linha, em segundo lugar, manter o fogo aceso. Como Deus vai conduzir isso, aí Deus vai te falar. A estratégia é Ele que vai liderando você, queridos. Nós ficamos tão preocupados com as estratégias e nós não descobrimos um fato, que quem move as estratégias é Deus. Quem mexe com as estratégias é o próprio Deus, é Ele que vai conduzir você. Efésios capítulo 1, que diz que Ele vai te levar e te conduzir por todos os caminhos. Nós ficamos tão preocupados em focar nas estratégias, que perdemos a paixão, perdemos o fogo, e não temos uma revelação da corrida. Segundo lugar, Efésios capítulo 6 diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, essa é importante, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Preste atenção no que eu vou te falar. Sinto dizer que se você não se posicionar nessa corrida, viver segundo as regras e princípios do reino, se você não souber os seus propósitos da sua vida, e não lutar para esmurrar sua carne, e não ganhar espaço, deixar o fogo aceso no mundo espiritual, eu sinto te dizer que a sua insegurança, sua falta de unção, vai te conduzir a você lutar contra os seus irmãos, e a competir por prêmios aqui da terra. Se você não se posicionar, se você não se colocar nos princípios do reino, se você não esmurrar sua carne para ficar focado e manter o fogo aceso, eu quero te prometer, te dizer, você vai acabar lutando contra os seus irmãos, e você vai acabar querendo prêmios daqui da terra. Nessa corrida, as pessoas estão correndo em direções e propósitos e prêmios diferentes. A grande realidade é que vivemos uma luta de imagens. Lutamos para gerar imagens ou para nos tornarmos diversas imagens. Nessa luta existem espelhos distorcidos. Já viu isso? Você se torna com aquilo que você imagina que é. Então nós vivemos uma época de imagens. Imagem significa eu tento passar para você uma imagem. O mundo todo está o tempo todo, hoje, na internet, tentando apresentar imagens para as pessoas. Ou para nos tornarmos algo que nós gostaríamos de ser. Mas nessa luta, preste atenção, de espelhos distorcidos, necessitamos escolher qual é a nossa referência. Se você não colocar referências, você não consegue fixar imagens. E se você não fixar imagens, você vai acabar correndo corridas que não são de Deus. Os padrões são mais baixos e ficamos completamente perdidos. E continua dizendo aqui, necessitamos escolher as nossas referências. Fala comigo, eu preciso escolher as minhas referências. Se os nossos corações são facilmente impressionados por imagens deste mundo, simplesmente somos alimentados com impressões, vivemos como meninos, por sentimentos, ou tentando manter as aparências, por que não dizer querendo sustentar imagens, que simplesmente alimentam o nosso ego. Quando as nossas referências estão distorcidas, fatalmente nos conduzirá, anote aí,
a sermos pessoas que não concluem etapas. Vivemos sem concluir etapas. Vivemos com imagens distorcidas, vivemos começando uma corrida, parando, e lá começando outro ministério, começando outra corrida, porque eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei o que eu tenho que carregar. Essa luta por imagem, essa luta por corridas, essa luta por impressões, ou por modelos errados, é nada mais, nada menos, porque você ainda é um menino e anda numa porção única. Bate a mão no teu peito assim, fala: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me tirou da minha cidade, me trouxe aqui, neste lugar, para eu conseguir ver, ter uma percepção profética, me localizar nessa corrida, ter o fogo aceso, focar em referências certas, e eu não perder. Eu quero terminar uma carreira. Eu não quero ser uma pessoa que começa e não termina. Eu não quero ter etapas não concluídas na minha vida, ministérios de etapas não concluídas. Mas eu preciso ser como esse grande homem Billy Graham, que completou a sua vida com 99 anos de idade. Ele cumpriu uma carreira, e ele, no final da sua carreira, ele era mais ungido, mais respeitado, e o seu legado ficou disponível para a eternidade. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Legado significa concluir etapas. Legado é quando você não começa algo e não termina. Legado significa que você começou um propósito e vai até o final com ele. Abra comigo, por favor. Uau. Salmos 33, versículo 2 e 3 diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo. Na verdade, nós precisamos entender, queridos, que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo no Brasil. Um dos motivos pelas quais eu fui ali na casa, nessa livraria do Billy Graham, foi pelo propósito que Deus está por dar ao Brasil. Nós sempre fomos a nação do quase. Quase campeões, quase desenvolvidos, quase organizados, quase abençoados. Mas agora Deus quer premiar a nossa nação com uma filiação de uma nação com porção dobrada. Agora Deus quer chamar o Brasil para uma outra estratégia, um outro momento. Nós deixarmos de sermos receptores para nos tornarmos propulsores de um avivamento. Eu acredito do fundo, hoje eu estou fora do Brasil, tem pessoas que sabem. Eu vou te falar uma coisa: nós somos o ingrediente que as nações precisam. Nós contemos esse ingrediente. Nós contemos uma paixão que você não vê ao redor de muitas nações. Bate a mão no teu peito e fala: uau, eu quero levar essa paixão para as nações. Preste atenção, queridos, mas nós só vamos correr essa corrida, em primeiro lugar, se nós aceitarmos a filiação de Deus. Somos filhos amados, que Deus amou e escolheu a nossa nação para um grande propósito, antes da vinda de Jesus. Estamos agora no ano de 2020, está se abrindo uma janela de 20 anos para nós ganharmos as nações. O Senhor me mostrou 20 anos, o Senhor me mostrou uma onda de missões vai voltar ao Brasil. E essa escola e esse lugar está aqui para preparar você, para você não começar uma carreira e parar, mas você correr até o final, até o final, e você receber o prêmio, o seu legado, a unção que está disponível para você. Preste atenção nessa palavra, preste atenção. O Senhor está levantando, Ele vai levantar, por isso que Ele me levou para fora, para ver. Quando eu estava ali, Deus me mostrou. Ele mostrou: o Brasil precisa ser enviado. O Brasil precisa ser preparado.
O Brasil precisa ser conduzido a um novo nível, porque nós vamos deixar de ser a nação do quase, para agora nós somos a nação do hoje. Nós somos a nação do hoje. Em primeiro lugar, é uma aula, tá? Não é uma aula. Somos filhos. Filhos. Levante a sua mão e adore a Deus como um filho. Já não sou mais eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu fui escolhido. I am a child of God. Sabe o que Deus está falando conosco? Em primeiro lugar é reconhecer que somos filhos. Somos filhos. E Deus olhou para o Brasil e amou essa nação. Eu falo não porque eu sou brasileiro. Hoje eu posso falar como uma pessoa que está de fora, de olhos de fora. Os ingredientes que Deus colocou na nossa igreja são ingredientes que o mundo está precisando. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos do Brasil. Primeira onda de missões aconteceu nos anos 80 no Brasil. Deus visitou a nossa nação. Muitos missionários foram para as nações. Depois, nos anos 90, nos anos 2000, veio uma onda, sabe de quê? De adoração. Uma onda de adoração que nós fomos pegos por ela. Depois a adoração está se tornando uma adoração superficial. Porque o povo não sabia adorar com intimidade, Rafael. Aí o povo aprendeu a andar com intimidade, adorar com intimidade. Agora está faltando verdade na intimidade. Porque aprender a receita de adorar com intimidade é fácil. Mas aprender a essência de andar e adorar a Deus com intimidade, mas deixar de ser superficial, é o chamado dessa próxima geração. Nós vamos adorar com intimidade, mas agora com verdade, agora com um ingrediente que ficou lá para trás, que é a paixão pelas nações da terra. Eu achava que era algo meu chamado. Quando eu saí para fora, do mesmo jeito que você está aqui, Deus me tirou para fora do Brasil, para entender que não é um chamado meu, é um chamado nosso. Para entender que isso não é uma particularidade minha, mas é uma trombeta que Deus quer tocar. Para você entender que você é uma tocha, que Deus colocou essa nação diferente de todas as nações da terra, porque você pega fogo, cara, você pega fogo. Uma das palavras, na verdade, se você entrar no original, você estudar, Brasil significa brasas. Sabia disso? Tirar o nome da nossa nação de uma madeira que parece carvão vermelho. Olha para dentro. Você pega fogo, cara. Você pega fogo. Você pega fogo. Deus falou comigo, cara, que não era meu chamado, é nosso chamado. Deus me tirou para fora do país para me mostrar que não era algo meu, é algo nosso. Só que nos anos 80 foi tudo muito sozinho. Depois veio a visão, a unção da adoração nos anos 90. Final dos anos 2000 veio a adoração, nós deixamos de adorar a Ele como terceira pessoa e começamos a adorar como o nosso amado Jesus. Final dos anos 2015, 18, 17, hoje você vê canções de adoração, querido, me perdoa, vê pessoas cantando apaixonadas por Jesus, vai lá para ver perto, a pessoa não tem intimidade com Deus nenhuma. Tem uma boa voz, tem uma boa canção, mas não tem verdade. Eu estou cansado de ouvir canções hoje de intimidade. Isso me soa uma prostituição. Quando você deita com uma mulher que não é tua esposa, isso é prostituição. A adoração nessa nação está prostituída, porque se canta
Se canta, mas não se canta com verdade mais. Mas a boa notícia é: uma trombeta foi tocada nessa oração. E agora nós vamos pegar essa tocha, nós vamos ter a percepção profética da carreira que nós vamos. Deus vai mostrar. Nós vamos olhar para dentro e ver o fogo. E nós vamos adorar com intimidade, mas agora com verdade. E agora também com uma tocha. Uma tocha. Essa tocha você vai começar a... Levanta sua mão, rapaz. Você vai começar a correr uma tocha. Você vai começar a correr. Deus vai te dar uma tocha. Essa é a escola mais louca dos últimos 20 anos. Porque é a escola que Deus vai ungir o Brasil. Não é só um novo governo, é uma nova autoridade. Não é só um novo governo, é uma nova autoridade. É uma nova autoridade. É uma nova autoridade. Isso é você, cara. É você. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vamos voltar à nossa corrida. Vamos voltar à nossa corrida. Esse é o lugar que Deus nos posicionou nessa corrida. Acreditem em mim, já fui em mais de 40 países. Não falo isso para minha glória, muito pelo contrário, estou cansado de viajar de avião. O Brasil está sendo aguardado nas nações. Não é porque nós somos melhores, é porque nós somos preparados para esse momento. Você precisa entender que existem histórias com Deus, momentos. Em determinado momento na época da história, Deus escolheu Israel para ser um sinal de Deus. Em outro momento da história, Deus escolheu a Inglaterra, o país de Gales, Estados Unidos. Hoje esses países estão precisando receber missionários. Hoje eu estou ali, não tem um dia que eu não quero voltar para o Brasil. Deus falou: eu te botei aqui como missionário do avivamento nessa nação. Por quê? Porque existe um dom redentivo nos Estados Unidos chamado de governo. E eu sei, um avivamento na África não toca o mundo, um avivamento no Brasil não toca o mundo, mas um avivamento na América toca o mundo. Só que nós vamos precisar de pessoas pegando fogo lá. Por quê? Porque a nação precisa ser incendiada. É por isso que nós estamos ali. Estamos no Haiti, estamos em Cuba, estamos na Europa, estamos na África. Em todos os lugares o nosso chamado é para o avivamento nas nações. Mas vamos voltar à nossa corrida. Deus me mostrou uma janela de autoridade que está se abrindo. Nosso nome Brasil, a nossa identidade está sendo clara para nós. E se a trombeta não tocar claramente, como o povo se preparará para a guerra? É por isso que nós estamos aqui, para tocar uma trombeta clara para você. Preste atenção, é tão clara, que eu me lembro que do nada me mandaram um vídeo, cara. Eu fiquei louco essa semana. Eu estava terminando o livro, no início, e eu recebi uma mensagem da primeira conferência do Clamor em 2014. Naquela época nós já estávamos vivendo uma palavra que Deus havia nos dado em 2011, dizendo que o Brasil ia passar um dia para o Vale do Jaboque, um tempo de muita dificuldade, onde a economia ia cair, e que um dia o Brasil ia ter que fazer uma escolha, ou seria Jacó ou seria Israel. Então, quanto sabe dessa profecia? Você não sabe? Deus me deu essa palavra profética em 2011, dizendo que o Brasil ia viver 5 anos e entrar no Vale do Jaboque. Você vai conhecer essa história no livro, mas eu vou passar para vocês, porque eu quero passar aqui. Aí o Brasil viveu 2 anos de escolha, que é o fundo do Vale do Jaboque. Mas você tem que entender o quê? Na conferência de 2014, nós estávamos vivendo aquele momento, e veio um pastor louco, que também está hoje fora do país, absorvendo a percepção profética,
O nome dele é Judson de Oliveira. Pastor Judson entrou na conferência, começou a cantar, e eu não sabia disso, cara. Te prometo, eu não sabia. Virou o ano esse ano, Deus falou: o tema de 2019 será: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vem pastor Judson na primeira conferência do Clamor, Fabiano. Tá lá no YouTube, coloca lá, Judson de Oliveira. Ele começa a falar a glória da, ele começa a cantar uma música doida, ele é doido, uma música da glória da segunda casa. E aí ele vem, não começa a cantar, ele vem e Deus dá uma palavra para ele. E a palavra é que o Brasil, os filhos do Brasil, em 2014, estavam escravos, porque tinham se enredado pelo entretenimento. E os ministros estavam sendo levados cativos em uma dívida. Então Eliseu chega para a viúva, que são os filhos da viúva, que estavam sendo levados cativos. Vem a viúva, e Eliseu chega para ela e diz assim: quem você conhece? Os seus relacionamentos. Manda buscar botijas de azeite. E ele traz a palavra dizendo assim: a unção que está junto com você, está junto comigo, manda chamar todo mundo que tem unção para uma festa. Isso vai fazer os milagres acontecerem de novo. E ele no final diz assim: nós temos uma dívida como Brasil para pagar como missionários nas nações. E as nações precisam que o Brasil pague essa dívida. Se nós não nos unirmos para pagar essa dívida, e essa é a palavra de Deus para nós temos que unir as unções para essa grande dívida ser paga. Quantos entenderam essa palavra? Você tem que entender então, queridos, que a palavra que Deus tem para nós nesses dias é que há uma janela de autoridade sendo aberta. Fala comigo, uma janela de autoridade. Nessa janela de autoridade, você vai entender que não há mais espaço para o entretenimento. Fala comigo, não há espaço mais para o entretenimento. Na verdade, foi o entretenimento que trouxe o outro lado e que na verdade corrompeu muita coisa no reino de Deus. Mas há uma janela que está sendo aberta para o Brasil, para a igreja brasileira, onde nós vamos não apenas alcançar as nações, mas nós vamos liderar um avivamento. Você não está entendendo, nós vamos liderar um avivamento. No ano de 2019 para 2020, nós vamos preparar uma visão chamada The Second Wave, ou segunda onda. Na próxima conferência do Clamor de 2020, nós vamos fazer um evento no Mineirinho, tocando uma trombeta, onde nós vamos levantar líderes preparados, filhos transformados, que vão transformar, porque Deus vai usar essa nação para levantar, para liderar um avivamento. Você está preparado? Você está preparado para liderar um avivamento? Você está preparado, cara? Eu tô tão bêbado que não consigo terminar a palavra. A corrida que Deus tem para nós, a honra que Deus está dando para o Brasil, é para a gente liderar um avivamento antes da volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para uma igreja sem ruga e sem mancha. E Deus vai usar a nossa nação como uma plataforma de levar fogo. E as pessoas vão começar a entender isso de uma forma como nunca. Tudo aquele que... Feche seus olhos por um momento. Eu não consigo continuar aqui. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vou tentar continuar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Depois que Deus te dá a corrida, ela está clara para você. Se não está clara para você, está clara para mim. Está claro o que Deus vai fazer nesses próximos meses e anos. Se você vai se alinhar com isso ou não, abrir um espaço para Deus ou não, isso é uma decisão sua. Mas muitos vão ouvir esse chamado e muitos vão se alinhar. E esse texto aqui em Hebreus fala sobre divisão de motivações. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque nós temos um sumo sacerdote que não passa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Vou falar algumas coisas agora para você entender. A palavra de Deus é a própria manifestação do reino dentro de nós e separa alma e espírito. É um momento agora de preparação. Fala comigo, preparação. Depois que nós temos uma visão, uma percepção profética da corrida, Deus vai abrir espaços para você se envolver com isso, tá? Segundo lugar, eu tive uma visão de um lugar onde era um quarto. Na verdade, eu vi essa figura. Deus falou comigo assim: você tem livre acesso ao trono. Para cumprir essa corrida, eu vou abrir um lugar, abrir um espaço. Você vai poder entrar a hora que você quiser e buscar tudo que você precisa. Deus está arregimentando e convidando pessoas para se envolverem numa corrida que Ele vai propor para essa nação. E para essas corridas, para essas pessoas, não vai ser somente um momento de evangelismo, nem um momento de intimidade, mas vai ser um momento de intimidade mais evangelismo. E para essas pessoas, Deus vai fazer uma porta se abrir, e elas vão entrar, e elas vão ver o que significa abundância, e Deus vai falar: entra, meu filho, porque você tem livre acesso. Livre acesso. Sabe o que significa livre acesso? Deus vai dizer: tudo o que você precisar vai estar disponível para você. Levante a sua mão e fala: eu quero. Eu quero. O Senhor está abrindo essa verdade. A palavra de Deus, muitos de nós vivemos baseados nas nossas almas, e as nossas decisões são motivadas por sentimentos de alma. Mas chegou um tempo que Deus vai separar e vai trazer maturidade para a igreja. 2 Crônicas 16, 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E isso, agora o Senhor está dizendo: os meus olhos estão passando pela escola do clamor, procurando aqueles que vão se alinhar comigo, procurando aqueles que vão dizer: sim, Senhor, eu vou me preparar para essa corrida. Procurando aqueles que vão dizer: sim, Senhor, eu quero ter autoridade para entrar e ter livre acesso ao que o Senhor tem para mim. Esse é o próprio Deus que se faz presente, gerando um outro nível de santidade. Livre acesso. Fala comigo: livre acesso. Livre acesso a dons. Quem entrar por essa porta. Por isso que algumas pessoas vão vir. Semana que vem vai estar conosco um homem que já ressuscitou não sei quantas pessoas. Semana que vem vai estar um homem que só Jesus e Pedro fizeram o que ele fez, foi andou sobre as águas. Semana que vem vai estar um homem que vive o sobrenatural de uma forma natural. E Deus falou: traga esse homem para ele abrir uma porta do sobrenatural. Livre acesso. E sabe o que Deus vai fazer durante esses dias, cara? Preste atenção.
Não é para você viver o evangelho para você, tudo é por causa da corrida. Por isso que essa é a primeira mensagem e talvez a mais importante. Você precisa entender a corrida. Sacuda teu irmão do teu lado, você tem que entender a corrida. Depois que você entendeu a corrida, você vai entender que vai se abrir uma janela aqui. Ele vai falar assim: você quer dons? Quantos querem dons? Quantos querem dons? Quantos querem sinais? Quantos querem recursos materiais para cumprir o propósito? Não tem a ver com você, tem a ver com a corrida. Livre acesso. Livre acesso. Livre acesso. Sinais e prodígios vão começar a acontecer. Eu estou sonhando com esse tempo, cara. As funerárias da sua cidade vão fechar. Eles vão começar a trazer mortos para dentro das igrejas. Ou você acha que Atos dos Apóstolos vai ser algo maior do que foi nos últimos dias. Nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos. As portas vão se abrir, os portais vão se abrir para nós. Portais de autoridade, portais de sinais de prodígios vão começar a acontecer naturalmente. Todos que carregam esse dom são homens e mulheres que vão começar a carregar o reino. Uma experiência da manifestação serve como fundamento para novas experiências. O que eu quero dizer com isso é que você, a primeira vez que você vê um morto ressuscitar, você vai levar um susto, mas a segunda já você vai se habituar mais com isso. A terceira vai ser algo comum. A quarta você já vai estar procurando as pessoas mortas nos hospitais. O que eu quero dizer é que isso vai se tornar um estilo de vida. Isso vai começar a se tornar um estilo de vida, porque uma experiência que você tem com Deus, ela é fundamento para uma nova experiência. Quando você está diante de uma nova experiência, fica gravada na sua mente, na sua fé, o que você viveu como plataforma para uma nova experiência. É por isso, queridos, que muitas pessoas nunca experimentam nada e nunca vão ver nada, porque nunca deixaram Deus usá-las como uma plataforma para crescimento espiritual. Tá? Então o que Deus vai fazer, está fazendo nesses dias. Eu me lembro que uma vez eu estava na África, e eu estava diante de 7 pessoas, 7 pastores, e ali tinham 4 que tinham morrido e ressuscitado. E eu falei essa mesma pergunta que você. Eu fiz: meu Deus, eu quero ter essa unção na minha vida. Preste atenção, nós somos expansores do reino. Você vai começar a ver o evangelho não como estrutura física somente, mas você vai entender que a natureza sabe reconhecer que o Criador deu aos filhos a capacidade de se tornarem expansores do reino. Deus deu aos seus filhos a capacidade, quando entramos nesses quartos íntimos, preste atenção, baixa só um pouquinho, quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando nós entramos nos quartos íntimos, que Deus vai liberar para a gente entrar, você se torna criador junto com o Criador, e você busca porções que nunca foram trazidas para a terra. Quando entramos nesses quartos íntimos e ambientes dotados das mesmas características de Deus, de criar. Então, toda a nossa vida espiritual está resumida numa pergunta: você vive num ambiente espiritual? E você está acostumado a viver nesse ambiente? Você está sendo levado a entrar nesses ambientes lá no céu e a trazer esses ambientes aqui para a terra. Daqui para frente, o que Deus vai fazer com você é isso, queridos. Você não apenas vai ter livre acesso, mas você vai criar junto com Deus. Você vai começar a criar junto com Deus. Onde estão os filhos que percebem, têm a percepção profética?
Esse é o chamado que Deus deu para nós. Preste atenção. Por vários momentos recentes, fomos surpreendidos por manifestações que nós nunca, toda escola acontece uma manifestação diferente. Para mim, teve uma escola nossa que era tanto pó de ouro que não ficava, ninguém nem olhava. Acho que foi a escola passada que começou a escorrer óleo, né? De tudo quanto era lugar. Resumindo, queridos, o que Deus está falando, mas isso não é o mais importante. O mais importante é se você tem a capacidade de subir nesses ambientes e a criar junto com Deus. Se você não tem, você vai ter que se acostumar a entrar. Por quê? Porque Deus vai precisar de filhos nessa última trombeta que Deus vai tocar. Feche seus olhos. Há uma corrida, há um legado, há uma entrega. Toda porta tem uma chave. Toda porta tem uma chave. Quais são aqueles que vão ser aptos para receber a sua chave? Tem 3 coisas que você precisa para receber essa chave. A primeira delas, revelação. Você teve a revelação, seus olhos espirituais foram abertos, você teve a percepção. Segundo, disponibilidade. É você dizer: Deus, eu quero abrir essa porta. Eu quero me alinhar com o Senhor, eu quero viver isso aí que ninguém está vivendo. Eu quero subir nesses ambientes, entrar nesses lugares, eu quero ter livre acesso aos lugares onde as pessoas não têm livre acesso. Eu quero chegar nesse lugar, porque eu sou filho. Então eu quero ter chave, eu quero ter a porta aberta. Terceiro lugar, fome. Levanta as suas mãos e fala: eu quero ter fome de Deus. Fome. Uma das características dos filhos dos últimos dias. Eu chamo o Brasil hoje, desses carvões, dessas brasas, de filhos transformadores dos últimos dias. Ninguém me falou, eu vi uma onda. Eu vi uma onda. Final de 2018, dezembro de 2018, teve um vulcão que explodiu na Indonésia. Quantos viram? Chamado Krakatoa. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: o que significa isso? Deus falou: olha mais de perto. Olhei. Quando eu vi um vulcão que explodiu. E no momento que o vulcão explodiu, ele causou uma tsunami. Se você explodir, você vai causar tsunami na vida das pessoas. O que Deus está esperando de nós são pessoas que explodem a visão. Que no momento que você faz a visão explodir dentro de você, você vai causar o que? Na água. Isso você vai levantar uma onda de quê? De filhos transformadores nos últimos dias. Para quê? Para que essa onda vai ser levantada? Essa onda vai ser levantada para nós ganharmos vidas, queridos. Ganharmos as nações da terra. Aonde você pisar, os sinais virão contigo. E você vai carregar o que na sua bagagem? O que você vai carregar na sua bagagem? Eu estou dizendo: eu vou abrir as portas. Eu vou abrir a porta aqui. Prepara para essa viagem? Preparo. Você vai precisar de dom de línguas, dom de cura. Eu preciso de dom de ressuscitar mortos. Eu preciso de ver sinais sobrenaturais através das minhas mãos. O que você vai precisar? Deus vai abrir a porta para você entrar. Qual a condição para você entrar? Revelação, de ser filho, disponibilidade de querer entrar. Terceiro, fome, desespero, cara. Aí Deus vai te fazer um vulcão. Quando você voltar para a sua igreja, voltar para a sua cidade, você não tem que botar na cabeça de ninguém o que você recebeu. Basta você deixar queimar aquilo que está dentro de você. É o suficiente para fazer assim, ó, para ativar na vida das pessoas. Senão você está carregando informação, você não está carregando revelação. A diferença da revelação da informação é que a revelação ela passa. Desculpa, a informação ela passa.
mas a informação, ela transforma você. Feche seus olhos. Mateus capítulo... Oh, uau, essa é. O que Deus está fazendo hoje aqui, você vai entender agora. Mateus 27, 50, 53. Diz que Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando a glória se manifesta, quando os filhos carregam a porção de Deus, quando os filhos que entram nesses lugares celestiais, preste atenção, eles se manifestam. Precisamos dessa geração, dessa intervenção dos céus. Quando isso acontece, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Precisamos desesperadamente da intervenção. Ageu capítulo 2 diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E pouco antes ele diz assim: eu vou abalar os céus, vou abalar a terra. Abalarei os céus, abalarei a terra. Quando você começa, segura essa, quando você começa a carregar o reino dentro de você, aonde você pisar, igrejas, cidades e nações, você vai ressuscitar cadáveres, cara. Assim como o céu se rasgou de cima a baixo, aonde você pisar, como aconteceu com Jesus, que a glória se manifestar, aqueles que estão mortos nas suas igrejas, aqueles que não conseguem mais entender nada, aqueles que não carregam nada, aqueles que não conseguem ter percepção profética, eles são cadáveres que começam a andar, e Deus começa a trazer a sua glória, e eles começam a manifestar. A glória da segunda casa seria maior do que a primeira.